Quando o tempo está assim, nesse horário, a gente não sabe, a gente fala boa tarde, boa noite, mas eu vou no boa tarde ainda que ainda está claro, né? Ainda está claro, tem um pouco de sol, mas estamos já no limiar, não apenas de um novo dia, mas de um novo ano. E até aqui Deus, ele foi com você, como acabou de ser projetado aqui, de estar encantando, ainda que você ande no vale da sombra da morte, Ele vai estar com você. É a mão dele que muitas vezes irá segurar o amargo cálice que teremos de beber individualmente, mas ainda assim, é a mão do nosso Deus que estará cuidando de nós. E enquanto muitos estão, enquanto eu vinha pelas ruas, já se preparando com os fogos e tudo mais, e você vai olhando ali, alguns animaizinhos na rua meio perdidos, sem direção, e você já vai pensando nas pessoas de idade, nos recém-nascidos, você vai pensando nas crianças, por exemplo, que têm autismo, que dizem que afeta muito eles, né? Mas parece que todo mundo está preocupado, a maioria pelo menos, em estar festando, sem estar olhando que para muitos poderá ser o último dia de vida. Até que esse dia vire, muitos poderão ficar pelo caminho. Mas vamos agradecer a Deus, porque nós estamos aqui. E que Ele continue cuidando de nós. Rafa, coloca para nós este hino lá do pastor, para a gente cantar, para reafirmar dentro de nós que ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, Ele vai estar conosco. Meu pastor. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, a bondade me seguirá. Onde for, a bondade me seguirá, de bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos, de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, minha jornada continuar com Ele. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá, de bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos, de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, minha jornada continuar. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá, de bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos, de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar,
Amém? Que a gente realmente tenha essa certeza. 346. Como agradecer? Posso colocar em pé? Como agradecer a Jesus o que fez por mim, sem eu merecer. Vem provar o seu amor sem fim. As vozes de 1 milhão de anjos não poderiam expressar a gratidão que vibra em meu ser, pois tudo devo a ti. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória, pelo que fez por mim, com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória, pelo que fez por mim. Quero entregar, Senhor, a minha vida em tuas mãos, e quero dar meu louvor pela tua eterna salvação. Com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória, pelo que fez por mim. Amém? Neste momento, todos puderem, vamos ajoelhar, falar com o nosso Pai. Pedir a você, Rafael, que faça essa oração daí. Grandioso eterno Deus, que habita nos mais altos céus. Agradecemos a Ti, querido Pai, por todas as bênçãos que o Senhor derramou sobre as nossas vidas no decorrer desse ano de 2023. Agradecemos a Ti, Pai, pelo seu cuidado, pelo seu carinho, pela sua proteção. Pedimos a Ti que perdoe os nossos pecados, as nossas faltas, os nossos pensamentos maus. Pedimos a Ti, querido Pai, que no decorrer do ano de 2024, o Senhor continue nos abençoando, nos protegendo, cuidando com carinho de cada um de nós. Amém. Que o Senhor nos fortaleça, querido Pai. Fortaleça a nossa fé, para que continuemos na caminhada da vida cristã ao seu lado. Guia, Senhor, os nossos passos, os nossos pensamentos, as nossas vontades, que tudo seja dirigido pela sua santa vontade, para que um dia possamos estar com o Senhor no céu. Amém.
Querido Deus, que o Senhor abençoe o pregador dessa noite, que o Senhor abençoe a mensagem, que o Senhor esteja enviando o seu Espírito Santo a cada um de nós, para que possamos entender o que o Senhor quer nos revelar. Amém. Senhor, abençoa este culto, abençoe as nossas famílias que estão distantes, aquelas que ficaram em casa, abençoe os irmãos, querido Deus, que não puderam estar aqui hoje. São essas bênçãos que nós humildemente pedimos e agradecemos no doce nome do seu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Boa noite a todos, boa tarde, boa noite, né? É um dia atípico para nós, um culto começar neste horário, mas nós estamos felizes porque em poucos estamos aqui, mas certamente viemos com o intuito de louvar o nosso Deus, o nosso Pai. Nós iremos abrir as nossas Bíblias, aqueles que quiserem acompanhar, João 8, versículo 3 a 11. Com as nossas Bíblias abertas, irmãos, quero também mencionar que o Felipe, filho da irmã Beth e do Antônio, ele está bem desenganado, está com praticamente morte cefálica, mas os médicos vão esperar até amanhã. Então, vamos orar, mencionar o Felipe nas nossas orações. Eu pessoalmente não o conheço, mas conheço a mãe e o pai dele. Então, que todos nós possamos pedir a Deus que olhe pela vida do Felipe e que ele faça o melhor para ele e para os pais. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, a sua palavra está aberta. Nós estamos felizes por estar aqui na sua presença, Santo Pai. Último dia do ano 2023. Infelizmente, Santo Deus, nós temos um acontecimento que nos traumatiza e nos deixa triste. O Felipe está numa situação difícil, mas o Senhor pode reverter tudo isso, se for da sua vontade, do seu querer e da sua misericórdia. Peço que o Senhor console também a Beth, o Antônio, os demais familiares. E peço, Santo Deus, que o Senhor continue nos abençoando durante o ano que vai se iniciar. Que nós possamos estar firmes ao seu lado, Santo Pai, esperando pela breve volta de Jesus. Nós sabemos que os acontecimentos, os sinais da volta de Jesus estão evidentes a todos nós. Nos faça abrir os olhos, Santo Pai, e que a chuva serôdia possa cair sobre cada um de nós, para levar essa mensagem de salvação e arrependimento a todos aqueles que nos rodeiam. Dá-nos a tua paz, protege-nos, salva todos nós para o seu reino. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando o Elias me convidou para pregar, ele me convidou na sexta-feira, bem de tardezinha. E aí eu fiquei pensando, e ele falou assim: irmão, eu quero que pregue um sermão de gratidão. Aí eu fiquei pensando, nossa, e agora? Tem vários personagens da Bíblia que foram gratos. Muitos foram gratos. E outros também foram ingratos. Muitos não reconheceram. Às vezes é até o caso da gente, né? A gente às vezes recebe muitas bênçãos, mas às vezes a gente não consegue enxergá-las, porque a gente vive, sei lá, vive assim, meio aéreo, meio sem estar conectado fielmente com o nosso Pai Celeste, não é mesmo? Aí eu pensei vários personagens
Mas eu me decidi pelo personagem de João, que João fala de uma mulher. Engraçado que justamente no final de ano, né, a gente escolheu um personagem, mas uma mulher, né? E às vezes as mulheres são tão discriminadas, né, na sociedade, até nos dias de hoje. Imagina nos tempos de Jesus. Nos tempos de Jesus, as mulheres eram bem mais discriminadas do que elas são hoje, não é mesmo? Então, vamos ler aqui João 8, versículo 3 até o 11. Lá diz assim, irmãos: os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés, nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo de um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? A mulher respondeu: ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Irmãos, por que eu resolvi ler ou falar para vocês hoje a respeito dessa mulher pecadora? Porque essa mulher, irmãos, essa mulher foi usada para atingir Jesus. Essa mulher, ela não tem, ninguém adultera sozinho, não é mesmo? Por que só a mulher foi levada aos pés de Jesus? E vocês sabem quem que era essa mulher? Essa mulher é aquela irmã de Lázaro. É aquela irmã de Lázaro que disse assim: Senhor, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Porque Jesus tinha uma amizade muito grande com esta mulher, aí eles a levaram aos pés de Jesus. Por que será, irmãos, que as pessoas às vezes estão sempre querendo pôr à prova uma pessoa que serve a Deus, não é mesmo? O diabo consegue às vezes arrumar coisas que vêm nos colocar à prova. Mas a gente pode observar que o poder de Deus é muito maior, não é mesmo? Deus está sempre conduzindo todos os seus filhos. Deus não deixa a gente numa situação difícil que Ele não possa nos ajudar. Mas o intuito que eu trouxe aqui é agradecimento. Como que essa mulher agradeceu pelo livramento que ela teve diante daquele possível apedrejamento? Como ela pôde agradecer a Deus? Olha bem,
Jesus foi convidado. Se vocês quiserem acompanhar, está escrito em Lucas 7, o versículo 36 em diante. Lá a gente vai observar que essa mulher, ela comparece e ela faz um agradecimento que talvez não é todos que conseguem fazer, porque muitas vezes a gente é tão egoísta e tão orgulhoso que a gente não consegue agradecer a Deus por tantas bênçãos que Deus nos deu, né, Raquel, durante esse ano de 2023. Todos nós que estamos aqui hoje, nós já passamos por situações, às vezes, embaraçosas durante este ano, mas nós estamos aqui. Nós estamos felizes porque nós estamos ao lado do nosso Pai Celestial. Nós temos esperança. Sabe, irmãos, às vezes a gente não agradece. A gente devia todos os dias agradecer por conhecer a palavra de Deus, conhecer a verdade, como ela realmente é. Mesmo que a gente às vezes caia em algumas situações, mas Deus, sabe, irmãos, Deus tem 2 presentes que todo dia Ele está nos oferecendo. Mas muitas vezes Ele traz 2 presentes, mas a gente só pega um. Deus todo dia nos traz o perdão, mas Ele também traz o poder. Muitas vezes a gente só quer o perdão, mas a gente não quer o poder. E é através do poder, através do Espírito Santo é que nós deixamos de pecar, é que nós vamos ter uma vida mais próxima do nosso Pai Celeste. Então vamos ver aqui o agradecimento de Maria. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhes os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é. Uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos 2 tinha como que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi mais perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama.
Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Irmãos, quem dera eu e vocês, nós pudéssemos chegar aos pés de Jesus, colocar a nossa vida aos pés de Jesus, colocar o nosso eu aos pés de Jesus, dizer para Jesus: Senhor, ouça-me. Alguém vai dizer assim: esse aí não passa de um qualquer. Mas Jesus vai dizer: os seus pecados estão perdoados. A sua fé te salvou. Irmãos, às vezes a gente não acredita, mas Jesus está disposto a fazer a mesma coisa que Ele fez lá no passado. Ele está disposto a fazer na vida de qualquer um de nós. Ele está disposto a fazer com que a gente se torne verdadeiros mensageiros da sua palavra, que o nosso viver possa impressionar o viver de outras pessoas. Tudo isso Jesus quer fazer na nossa vida. Basta que a gente aceite. Quando essa mulher, irmãos, ela foi agradecida, ela amou, ela dedicou. Vocês vejam bem, ela era tão levada assim, a mulher tinha um mínimo valor na sociedade na época, que o fariseu diz assim: se ela soubesse quem que ela era, né? É ridículo isso, não é mesmo? Muitas vezes a gente olha uma pessoa na rua, a gente diz assim: ai, essa pessoa aí não está com nada. Ih, aquele ali, ih, aquele outro. Aquele que foi mais perdoado é aquele que volta para agradecer. Dos 10 leprosos, quantos que voltaram? Só um voltou, irmãos. Dos membros da igreja, de 120 membros da igreja, quantos que estão aqui hoje? Não é mesmo? Quantos que vieram agradecer a Deus pelo ano de 2023? Quantos que vieram pedir a Deus bênçãos para o ano de 2024? Poucos, não é mesmo? Aquela mulher era discriminada. Como talvez aqueles que vêm à igreja hoje são discriminados também. Às vezes aqueles próprios que se dizem irmãos nossos, eles estão discriminando, falam: vocês são carola, vocês são fanáticos. Irmãos, nós temos que prestar atenção. A Bíblia não é um livro qualquer. Ela é um livro que esconde coisas em versículos. Basta a gente prestar atenção. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara o perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Isso aqui é João que está falando em outro versículo. Isso aqui é Marta que está falando. Marta é irmã. Mas os fariseus e os mestres da lei criticavam: este homem recebe pecadores e come com eles. Irmãos, vocês podem observar que o apóstolo João está dizendo aqui, eles criticavam Jesus por quê? Porque Jesus comia com os pecadores, Jesus ceava com os pecadores, Jesus trazia perdão para os pecadores. Muitas vezes a gente não pensa que a gente é pecador. Nós vimos na lição que quando a gente pensa que a gente não tem pecado, a gente está fazendo o quê? A gente está enganando a nós mesmos.
Coisa triste, né? A gente enganar a gente mesmo. Muitas vezes a gente, eu devolvo o dízimo, eu faço isso, faço aquilo, eu faço. Irmãos, se você não colocar a sua vida aos pés de Jesus, não vai adiantar nada. A gente tem que deixar Cristo viver dentro do nosso coração. Do contrário, nós estamos enganando a nós mesmos. Olha o que Abraão disse para o anjo. E o anjo, vocês sabem que era Jesus. Meu Senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar água, um pouco de água, para que lave os pés e descansem. Vocês vejam bem, pessoas agradecidas a Deus, são pessoas que tinham caráter e uma fé semelhante a de Abraão. Não passe por seu servo, pare um pouquinho, fique aqui comigo. Você já pediu para Jesus ficar com você? Você já pediu para Jesus, fala, fique só um pouquinho comigo? Às vezes a gente tem assim uma autossuficiência, né? Eu tenho um bom emprego, minha conta lá no banco está boa, para que eu preciso de Jesus? Às vezes a gente pensa, irmãos, é um erro, mas a gente pensa, deixa Jesus para lá. Não teve muitas pessoas que saíram daqui, deixou Jesus para lá. Gente que às vezes não veio aqui hoje, por quê? Deixa Jesus para lá. Eu estou com um parente em casa, vou fazer uma festinha. É proibido fazer isso? Não, não é. Mas você deixou Jesus para lá. Irmãos, vamos ler Timóteo, 1 Timóteo 5, verso 1 Timóteo 5, verso 10. Lá diz assim, 1 Timóteo 5, verso 10. E seja bem conhecida por suas boas obras, tais como criar filhos, ser hospitaleira, lavar os pés dos santos, socorrer os atribulados, dedicar-se a todo tipo de boa obra. Esse ano de 2024, geralmente quando a gente está passando de ano, a gente chega e fala assim, 2024 eu vou prometer trazer uma pessoa para a igreja, eu vou ser fiel nos dízimos, nas ofertas, eu vou comparecer mais à igreja, eu vou levar o evangelho àqueles que não o conhecem. A gente faz várias promessas para Deus. Irmãos, primeiramente estou falando para mim. Eu também fiz várias promessas e nem todas eu consegui cumprir. Mas aqui o apóstolo Paulo está nos dando um conselho. Vamos ser hospitaleiros, vamos dar preferência aos outros, vamos levar o evangelho de Jesus àqueles que não o conhecem. E assim, irmãos, nós vamos ter um ano de 2024 felizes ao lado do nosso Pai. A gente vê várias previsões aí na internet, previsões que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, que vai não sei o quê. Para aqueles que têm Deus dentro do coração, tudo que acontecer vai ser para o bem. Nós temos que pensar que 2024 nós estamos mais próximos da volta de Jesus. É mais um ano que ficou para trás e nós estamos caminhando para a breve volta do nosso Senhor Jesus. E o nosso Senhor Jesus, irmãos, ele vai preparar um banquete para nós à vista dos nossos inimigos. Tu me honras,
ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Irmãos, quando a gente lê isso, quando a gente lê esse salmo, a Mônica até citou o começo desse salmo aqui na hora que a gente estava cantando. Irmãos, quando a gente lê esse salmo, a gente sente que Deus está preparando não só uma mesa, Ele está preparando a nova Jerusalém para todos nós. Basta a gente acreditar nisso, basta a gente ter fé, que isso virá. Não fique com medo quando alguém fala, em 2024 vai acontecer isso, 2024 vai acontecer aquilo. Aconteça o que acontecer, segure na mão do Pai, que Ele está preparando uma cidade de ouro, Ele está preparando um lugar maravilhoso para cada um de vocês. Não, o apóstolo João diz lá, não fiquem perturbados, não fiquem amedrontados. Eu vou para o Pai, vou preparar lugar para vocês. Eu vou preparar, não é um lugar qualquer, eu vou preparar um aposento. Vou preparar uma coisa boa para vocês. Irmãos, não tem como a gente não agradecer a Deus por conhecer essa mensagem, por conhecer, ter essa esperança de um dia viver eternamente ao lado do nosso Pai. Vamos ler agora 1 Timóteo 1, versículo 14 e 15. Vamos ler 14 e 15. Lá diz assim, irmãos: contudo, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Muitas vezes, eu tenho certeza que tem gente que às vezes nunca meditou num versículo igual esse. Como que pode o apóstolo Paulo falar que ele é o pior dos pecadores, né? Imagina eu que sou o pior, que muito pior que Paulo, não é mesmo? Então, irmãos, eu disse para vocês que Deus tem dois presentes. Ele tem o perdão e o poder. Se você escolher os dois, você não vai ser o pior dos pecadores. Você vai continuar sendo pecador, mas você vai ter o perdão de Deus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: filho, os seus pecados estão perdoados. Será que Jesus pode dizer isso para nós hoje? Será que nós estamos merecendo que Jesus diga para cada um de nós que estamos aqui hoje: filhos, os pecados que vocês cometeram no ano de 2023 foi apagado do livro. Aqui agora no livro vocês têm uma página em branco para 2024. E eu vou dar poder para vocês, para nós, para que nós não venhamos a pecar mais. Mas o próprio João disse, né? Filhinhos, essas coisas eu vos escrevo. Eu quero que vocês não pequem mais. Mas se por acaso vocês pecarem, vocês têm um advogado junto ao Pai. E esse advogado, irmãos, ele nunca perdeu uma causa. Porque além de advogado, ele é filho do Pai e ele é juiz também. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia.
felicidade, irmãos. Além de nós agradecermos pelo ano de 2023, nós temos também que ser felizes agora no ano de 2024. E como que a gente vai ser feliz no ano de 2024? Nós seremos felizes, irmãos, se nós estivermos Cristo dentro do nosso coração. Se Jesus viver dentro de nós, certamente nós seremos felizes. Nós estaremos radiantes, porque o Filho de Deus, ele não nasceu para ser triste, para ser acabunhado, ficar jogado. O Filho de Deus, ele tem que ser a cabeça, não uma cabeça igual o mundo quer que seja, mas ele tem que ser uma cabeça espiritual. Eles têm que estar de cabeça erguida, porque Jesus breve voltará e nós não podemos ficar olhando para o chão. Nós temos que olhar para o alto, olhar para o alto onde Cristo voltará para buscar a todos nós. Vamos ler Salmo 51. É um dos salmos mais bonitos da Bíblia. É o Salmo 51, verso 10 e 11. 51, verso 10 e 11. Lá diz assim, irmãos. 51, verso 10 e 11. Diz assim, ó. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro em mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Cria em mim, Senhor Deus, um coração puro, um coração reto. Cria em mim uma consciência que eu tenho que levar o Evangelho de Jesus a outras pessoas que não o conhecem. Senhor Deus, não me afaste de Ti, mas segura as minhas mãos para que eu não venha cair, tropeçar. Oh, irmãos, é o último dia deste ano. Faça planos para o ano que vai se iniciar. Planos de você andar com Deus, para que você não possa soltar as mãos do nosso Pai, para que Jesus possa viver dentro do seu coração, dentro da sua mente. E peça a Deus que Ele não o afaste, mas que Ele traga você para perto dEle, para que você venha todos os dias à casa do Senhor, venha aprender mais a respeito do nosso Deus, do nosso Salvador. Olha o que Jesus, para finalizar, irmãos, olha o que Jesus disse a respeito daquela mulher pecadora, aquela mulher que jogou aquele perfume caríssimo aos pés dele. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para a sepultura, para o sepultamento. Eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro, onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Que Deus possa nos impressionar, que Deus possa nos fazer sempre agradecidos por tudo que Deus fez, faz e fará. Irmãos, não existe nada neste mundo que possa nos separar do amor de Deus. E Deus tem um interesse enorme de que todos os homens se salvem. Deus não quer que ninguém se perca. E nós temos que ser gratos. Gratos porque nós sabemos que o nosso Pai Celestial nos ama e quer nos levar um dia para viver com Ele eternamente nas nações celestiais. Que Deus abençoe a todos. Nós ainda iremos louvar a Deus, finalizando este ano e entrando o ano novo. Te agradeço,
CD jovem, Rafael. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, eu sei. Te agradeço, eu sei. Te agradeço, eu sei. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, eu sei. Te agradeço, eu sei. Te agradeço, eu sei. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te Senhor nosso Deus, querido Pai que estás nos céus, nós somos imensamente agradecidos, Santo Pai, pelos cuidados que o Senhor dispensou a cada um de nós durante todo o ano de 2023. Também queremos pedir, Santo Deus, que o Senhor continue cuidando de nós agora que, ao iniciar de um novo ano, o ano de 2024, que o Senhor possa cuidar de nós, Santo Pai, da mesma forma que o Senhor cuidou até agora. Peço que o Senhor nos capacite, Santo Pai, a levar o Evangelho de Jesus a todos, indistintamente, para que quando Jesus voltar, Santo Pai, todos nós possamos estar preparados para recebê-lo. Dá-nos a tua paz, Santo Deus, protege a todos os seus filhos, salva todos nós para o seu reino. Dirija, Santo Pai, a vida de cada um de nós da forma que o Senhor achar melhor. Peço mais uma vez pelo Felipe, que o Senhor possa fazer o melhor na vida dele, Santo Deus. Dá-nos a tua paz mais uma vez. Dá-nos um ano de 2024 na sua companhia, ao seu lado, que possamos, Santo Deus, viver aquilo que pregamos e mostrar ao mundo que nós estamos vivendo uma vida diferente, para breve um dia viver ao lado de Jesus nos céus.
É isso que nós pedimos, Santo Pai, e agradecemos pelos méritos do nosso Salvador Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, o amor te promova, na fé te conduza. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, na cidade dirija e guarde em paz. Amém.